Fala pessoal, eu separei algumas questões aqui, se não me engano, 6 questões ou 5 questões de traços em concreto que fiz uma coletânea desses sites de concurso. Eu acho que com essas questões a gente consegue abranger a maior parte do assunto que cai em prova. Tentei botar elas aqui em ordem de dificuldade, então eu vou ir resolvendo uma a uma, e se o vídeo ficar meio longo eu quebro em 2 vídeos, a ideia não é essa. Vocês vão ver que a maior dificuldade, assim, que é um assunto simples, mas que a maior dificuldade que eu encontrei resolvendo essas várias questões de concurso é que a matemática dela, não que é uma matemática complexa, mas é uma matemática com casa decimal, então é uma coisa que toma tempo na prova. E aqui no vídeo, para não tomar esse tempo todo, eu optei por usar uma calculadora aqui para a gente ir direto à resolução delas, né? Logicamente, eu sugiro que se tu tá treinando e praticando em casa, a melhor maneira é que tu faça a mão até para ir praticando para a prova, né? Então, comecei com a primeira aqui, ó, que deveria ser uma questão bem básica, eu imagino, para todo mundo que já está estudando, mas ela cai ainda em bancas grandes como o FCC e aqui na prova do TRF da terceira região, olha só. E nada mais, a inquisição nada mais pede do que a gente identifique o que significa as frações aqui, ó, do traço, né? Então ele pede assim, ó, em um traço tal, os números 1, 3 e 4 significam respectivamente frações de... Então tá, o primeiro número a gente tem aqui é cimento, o segundo número é areia, o terceiro é a brita, e nós temos aqui uma relação também, que é a relação de água-cimento. Reparem que a relação é água-cimento, aqui é a relação brita-cimento, areia-cimento e cimento-cimento. Né? Então, se nós estamos falando em massa aqui, por que isso? Porque aqui é unitária, massa de cimento sobre massa de cimento sempre vai dar 1. Aqui a gente vai ter o nosso famoso Ozinho, que é a massa de areia sobre a massa de cimento. Nós vamos ter a nossa massa de brita sobre a nossa massa de cimento, que é o nosso famoso Bzinho. E por fim, a massa de água sobre a massa de cimento, que é o nosso AC. Algumas pessoas botam o fator água-cimento também. Aí depende como vocês preferem chamar, né? Mas aqui é uma questão bem fácil. Só pra gente começar a tratar do assunto. Então, letra E aqui, cimento, areia e brita, né? Passamos aqui para uma questão municipal de prefeitura, já trazendo um pouco mais de conta e alguns conceitos interessantes, né? Então, ele te dá um traço de concreto e diz que o traço foi especificado em massa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo sacar as coisas sem estragar todo o texto. Traço em massa, e isso aqui é sempre bom se atentar, e ele passa a massa unitária, tanto do cimento, da areia seca e da brita seca. Depois a gente vai tratar essa questão quando elas são úmidas, mas aqui é tudo seco, bem tranquilo, né? Vamos lá, toda vez que a gente quer transformar, né, de massa para volume, ou de volume para massa, nós usamos o que a norma chama de massa unitária. Eu já vi também alguns lugares chamar de massa específica aparente, tá? A massa específica unitária, que é o que a gente chama de gama, ela é a nossa massa sobre o volume. Qual que é a diferença? É que no nosso volume aqui, nós temos os grãos, seja do que a gente tiver, do agregado miúdo, do agregado graúdo, e aqui no meio nós temos vazios de ar. Então, esse volume aqui, são 2 volumes, né? É a soma de um volume de material, eu não sei qual que é o material, e um volume de ar. Então, vocês veem que nós vamos ter um volume muito maior para uma massa menor, né? Então, nós vamos ter que o nosso gama unitário, sei lá, vou chamar aqui do cimento, ele é menor que a densidade específica do cimento. Vamos lá, vamos falar um pouco da densidade específica. A densidade específica a gente usa para calcular o traço. Então nós vamos ver algumas questões ali para frente, que no cálculo de traço a gente usa a nossa massa específica. Deixa eu chamar outras coisas de massa específica. E no cálculo de transformação de massa-volume a gente usa a nossa massa unitária, tá certo? Então vamos partir para a questão aqui, é uma questão bem direta, ó.
ele quer que a gente faça essa transformação. Como a gente viu aqui, ele está te dando em massa. A gente quer em volume. Então vamos lá, o volume é a massa dividido pela densidade unitária desse material aqui que ele botou. Então nada mais é do que a gente pegar o traço, vou fazer aqui do lado, traço 1 para 1,08 para 1,96 e nós vamos dividir pelo gama de cada um. 1,42 o cimento, 1,54 da areia e 1,39 da brita. Agora reparem que, como eu falei lá na questão 1, a gente sempre bota o nosso cimento em valor unitário. A gente quer que isso aqui seja 1. Para que isso aqui fique 1, a gente multiplica por 1,42. Então a gente vai fazer assim, ó, 1,42 dividido por 1,42. E como a gente multiplicou uma proporção, a gente tem que multiplicar todas, certo? Bem simplesinho, eu estou fazendo devagar aqui para a gente entender a lógica, né? 1,54, 1,96, 1,42, ou seja, multiplicamos três proporções por 1,42 e nós dividimos elas pelas suas densidades. Aqui é onde eu vou usar a calculadora para não ficar fazendo essa contarada toda, apesar de que essa aqui dá bem direto, né? Então, 1,08 vezes 1,42 dividido por 1,54, nós temos quase 1 aqui. Eu vou dar 0,99, eu vou botar 1, tá? É aproximadamente 1 aqui para o pessoal não confundir. E aqui, 1,96 vezes 1,42 dividido por 1,39, nós temos aproximadamente 2, tá? Então esse aqui seria o nosso traço agora, convertido para volume, né? Volume. Então nós estamos falando de resposta, nós tínhamos em massa, convertemos para volume e ficamos com traço 1 para 2, letra E. Tá certo? A questão aí embaixo, também de prefeitura municipal, também feita pela Banco IBAD, então vocês vão ver que isso aqui já é um jeito da IBAD de propor essas questões. Ela te dá, vou pegar o preto aqui, ela te dá um traço unitário de um concreto em volume, e ele dá as características unitárias aqui para a gente fazer a conversão para a massa, que é o que ele quer. Então nada mais é do que o contrário, né? Vamos direto resolver, ó, o nosso traço 1 para 2,84 para 5,68. Então vamos lá só trazer a nossa fórmula aqui, ó. Unitário é a nossa massa sobre o volume. Dessa vez ele deu volume, a gente quer a massa, então a gente faz que a massa vai ser o nosso volume, vezes a nossa densidade. Tá? Então basta que a gente multiplique, então a gente multiplica 1 vezes, ele deu aqui 1,42, estou multiplicando a densidade, 2,84 vezes 1,54, o 5,68 vezes 1,39, tá? E agora nós vamos transformar isso aqui para 1, né? Para isso aqui ficar 1, a gente vai dividir por 1,42. Como a gente divide um lado da proporção, a gente divide todos, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, lembra? É a massa que nós temos, ó, a massa de cimento sobre a massa de cimento, a massa de areia sobre a massa de cimento, a massa de brita sobre a massa de cimento. Tá. Vamos lá, então eu fico com 1. Aqui está um pouco mais fácil, ele deu, isso aqui dá 2, dá 8, 1, 2, 3,08. Aqui dá 4, isso. 4, aqui dá 4. E 4 vezes, aqui era o que? Eu notei, é 39 aqui, né? Ó, 4 vezes 39 dá 6. 4 vezes 3, 12. Dá 15. Vai 1. 4. Mais um 5 e 56, é isso? 1, 3, 8, 5, 56. Temos essa resposta?
1,3856. Resposta letra D. Então aqui, ó, fizemos nossa conversão. Aqui a matemática estava um pouquinho mais simples, se é que eu acertei. Tentei fazer de cabeça aqui, mas aqui é o nosso traço, então agora em volume. Desculpa, em massa, né? Esse que ele tinha dado aqui era em volume. Então, como falei ali, volume para massa, ou nessa aqui de cima, massa para volume, a gente sempre vai usar a nossa massa unitária. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? São poucas as questões que dão as duas massas, tá? A específica e unitária, e bota para a pessoa lembrar isso, mas existem algumas questões e eu já vi, tá? Eu acho que eu vou cortar esse vídeo aqui antes de a gente avançar para as próximas. Essa terceira aqui também é ligeira de fazer, então vamos resolver essa aqui, depois a gente vê se o vídeo ficou muito longo. Faço as outras duas separadas, tá? Então vamos lá. A dosagem do concreto tem por objetivo produzir um concreto que atenda às necessidades de projeto de maneira econômica. Em uma determinada obra, adotou-se um traço em massa. A parte das questões que vocês vão ver sempre dá em massa, tá? De 1 para 2 para 2,08 com consumo de 0,8. Ele me dá o consumo de cimento aqui, ó, 380 kg por metro cúbico, na produção de 1 metro cúbico e meio. A quantidade de agregado miúdo consumido na produção, aqui é bem simples entender, né? Se nós somos, deixa eu trazer o lápis aqui, ó, nós temos uma proporção, já está em massa. 1 para 2, esse 2 ficou horrível, para 2,8, tá? Ele está me dizendo que para fazer 1 metro cúbico, isso aqui, eu vou usar 380 quilos por metro cúbico de cimento. Se eu vou usar 380 kg para fazer brita, eu vou usar 2 vezes 380 kg por metro cúbico. Tá? Como eu quero fazer aqui, ó, na produção de 1,5 kg, 1 metro cúbico e meio. Vocês reparem que aqui, ó, então eu vou ter direto o meu valor do meu consumo de agregado miúdo, né? Ó, metro cúbico por metro cúbico, me sobra quilo. Então aqui eu tenho 2 dá 760. 760 vezes 1,5, metade dá 380, dá 1.140, é isso? 1.140 quilos de areia. Tem resposta para isso, 1.140. Se eu não errei a conta, é isso, né? Vou fazer só para não deixar ninguém com uma resposta errada no vídeo, certo? 1.140. Então tá, pessoal, as demais questões aqui eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, porque eu acho que esse vídeo já ficou muito longo, mas fiquem junto aqui, porque elas já são questõezinhas que envolvem umidade e aqui um pouco mais de transformação também, tá? Questões legais. Até o próximo vídeo aí, tá?